Ia, yeah. Nossa, isso foi horrível, tá desafinado, meu Deus do céu. Faz parte da vida. Gente, eu queria dar uma notícia pra vocês. Eu não vou mais para a igreja. Por quê? Por causa daquele pastor, é sempre a mesma coisa, todo culto. É aquele irmão querendo cuidar de mim. É aquele irmão que fala você, ele quer chegar perto de você. É aquele que fala desse jeito assim. É aquele irmão que tem mau hálito e ele só fala soprando perto de você. Gente, eu creio que você já escutou várias pessoas dizendo isso, procurando apenas uma desculpa para parar de congregar, para parar de ouvir ali a palavra de Deus. Gente, apesar de tantas perseguições que nós já tivemos, apesar das divisões, inúmeras heresias, a Igreja de Cristo ela ainda é forte no mundo de hoje. A verdade é que milhões e milhões de pessoas estão se convertendo a Cristo, estão tendo uma experiência com Deus todos os anos. E algumas tendências da nossa sociedade têm contribuído para um cristianismo totalmente diferente daquele que está escrito na palavra de Deus. Um cristianismo em massa, um cristianismo despersonalizado e totalmente individualista. Eu queria tratar, gente, de quatro pequenos pontos aqui. E o primeiro ponto é a rejeição da cruz. Gente, há uma certa tendência e a gente achar que, por exemplo, por a gente ter aceito a Jesus, por a gente ter Deus em nossa vida, a gente não vai mais sofrer. E todo sacrifício pessoal, todo sofrimento pessoal é tido como se a pessoa tivesse em pecado, como a pessoa tivesse feito alguma coisa. E o sacrifício pessoal, que é aquele que Deus ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele é tido como uma coisa já ultrapassada. Eu creio que com certeza você já deve ter ouvido uma pessoa falar assim: quem tem Jesus não sofre mais. Com certeza você já ouviu isso aqui. Mas lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, fala bem assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você entendeu a diferença? Deus nunca disse que eu e você nunca sofreríamos, mas que em todos os momentos Ele estaria conosco. E que nós tenhamos paz. Por quê? Porque independente daquilo que nós estamos passando, no fim a nossa vitória é certa, porque Ele já venceu o mundo por nós. E o segundo ponto, hoje em dia a gente tem uma espiritualidade totalmente individualista. O que eu quero dizer para vocês com isso? Hoje em dia, cara, a pessoa espiritual é aquela que tem experiências pessoais com Deus somente no seu quarto para mostrar a outra pessoa que ela é mais espiritual. As pessoas não se aproximam de Deus por amar Ele, mas para ter uma experiência, para se achar melhor que outras pessoas. Só que na Bíblia mostra que perdoar o próximo, por exemplo, aumentar o salário da sua empregada, ser um cidadão politicamente responsável, são sim sinais de espiritualidade. Hoje em dia essas coisas não são levadas adiante. Por outro lado, por exemplo, sentir arrepio no coração, de paz ali no seu coração, gritar na hora do louvor, estender o braço assim, desmaiar de tanto poder por impulsão de mãos, etc. São sinais hoje em dia de grande espiritualidade. Onde o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, fala bem assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E lá em Gálatas 22 fala bem assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, o que quer dizer aqui? Com o fruto do Espírito. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem determinadas obras. Essas obras são o quê? O amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e o quê? Fidelidade. Gente, o que vai definir o que você é uma pessoa espiritual ou não, não é o xabarabacanta, algumas coisas assim, entendeu? Mas é o nosso testemunho perante as pessoas que diz sobre a nossa espiritualidade. Na Bíblia fala que a árvore ela é avaliada pelo fruto que ela dá. Entenda que o terceiro ponto, por exemplo, a rejeição da autoridade. Algumas pessoas que não querem fazer parte da igreja por não aceitar se submeter a nenhuma autoridade. Elas simplesmente se sentem o quê? Dona da razão e acham que a sua versão, a sua forma de interpretação, somente ela está certa e que todos ali estão errados. Agora, vamos para a Bíblia. Lá em Jeremias 3, no versículo 15, fala bem assim:
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Lá no livro de Tiago também fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de quê? De inúmeras pessoas. Essas pessoas geralmente só se assentam perto daqueles que têm a mesma opinião, só querem ser pastoreados por aquelas pessoas que têm a mesma opinião que ela. Só que a gente deve entender, gente, que o cristianismo é submissão. O cristianismo não é a nossa vontade que prevalece, mas é o nosso desejo de estar com Deus e aprender assim com outras pessoas para estar com Deus. Gente, lá a igreja primitiva do livro de Atos, ela submetia a autoridades, é uma igreja que vivia em unidade, é uma igreja que vivia no mesmo foco. E se você é um cristão que quer crescer espiritualmente, você precisa de alguém que te guie. Você vê Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, gente. E o que acontece? Ele passou 13 anos sendo discipulado. Você entende o que é passar 13 anos sendo discipulado por alguém? Para que ele pudesse então emitir uma opinião sobre Deus. Gente, se você quer crescer espiritualmente, você precisa ser pastoreado. O quarto ponto que eu quero falar com vocês é sobre o consumismo da fé. Ou seja, o que é isso? Hoje em dia não tem compromisso e procuram igrejas como freguês, ela procura uma mercadoria. Em alguns casos, aqueles que costumam frequentar diversas igrejas e consomem uma boa mensagem, outros compram. O louvor mais animado é a terceira pessoa, desfruta somente de uma escola bíblica para adquirir informações. É aquela pessoa que falava assim, não, segunda-feira eu estou à igreja tal porque é o culto da vitória, terça-feira eu estou à igreja tal porque é o culto da libertação, quarta-feira eu estou na igreja tal porque é o culto descendo no manto do óleo de girassol. Gente, o óleo de girassol foi ótimo agora. São essas pessoas que costumam, parece que está indo para o mercado, não está indo para a igreja. O melhor escuto não é aquele que falam aquilo que nós queremos ouvir, mas aquele que Deus fala, aquilo que nós precisamos ouvir. Ela não enxerga o conceito de corpo, de coletividade, e não pode ver que a obra de Deus é sustentada por todos. Ela não procura agregar na igreja, ela procura apenas desfrutar de algo e ir para a sua casa e viver a sua vida. Hoje, o conceito de igreja não deve ser isso. E o que eu e você devemos fazer? Simples. A gente deve o quê? Amar as pessoas. Muitas pessoas deixam de se envolver, gente, com a igreja, deixam de estar ali congregando com a gente, pelas decepções que já tiveram. Mas que eu e você devemos mostrar, através de nossas atitudes, que eu e você somos diferentes. Eu acredito que o amor pode vencer todas as barreiras e transformar a todos nós, que nós não somos perfeitos, e nós devemos lembrar que Deus, Ele é o juiz, e nós apenas somos servos dele. Devemos buscar ter o rosto de Jesus. Isso é, fazer com que nosso eu morra, mas para que Cristo ele nasça em nós. E o mundo anseia em ver isso acontecer com você. O mundo anseia em ver o amor. Gente, você não deve falar, Deus, mostra o teu amor a esse mundo. Você deve pedir para Deus, Deus, mostra o teu amor ao mundo através da minha vida. Isso é, você através das suas obras perante a sociedade, o mundo vai ver que existe ali um Deus. Que você não seja enganado, que esses 4 pontos venham trazer o diferencial em sua vida. Deus te abençoe grandemente. Eu queria dar um recado aqui rapidinho. Domingo eu vou estar postando um vídeo com minha amiga Érica Passos Garcia, onde nós vamos estar falando aqui sobre a sexualidade precoce, a informação do sexo antes do tempo. Vocês viram a exposição do museu, que a menina de 5 anos foi exposta a tocar em um homem nu. Vocês viram, por exemplo, ontem Fátima Bernardes falando, como devo falar de sexo para meus filhos. E esse roubo da inocência da criança tem sido um dos temas mais atuais da nossa sociedade hoje. E eu convidei ela e nós vamos falar sobre isso esse domingo. Eu peço que você acompanhe, porque vai ser tremendo e eu já sei disso. Mas que Deus abençoe a tua vida grandemente. Até domingo, fique na paz.